Vamos começar o nosso curso de gestão estratégica para lavanderias, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse curso, em seguida eu vou falar sobre quem sou eu, tá? Alguns aqui já me conhecem, outros não. Qual que é a intenção desse curso? A gestão estratégica nada mais é do que a gente planejar, monitorar, analisar e ajustar as estratégias de qualquer negócio. Só que a gente vai fazer isso para lavanderias, correto? Por isso que é para lavanderias, tá? Considerando o quê? As necessidades de cada lavanderia. A intenção é que aqui a gente tenha um espaço de troca entre lavanderias aqui. Eu vou pedir logo para vocês falarem de onde vocês são, aonde fica a lavanderia de vocês, como que surgiu essa lavanderia, tá bom? E aí, o que a gestão estratégica nos traz? Ela nos traz um caminho para o que a gente deseja trilhar. Ou seja, eu quero metas a curto prazo, a longo prazo, a médio prazo. A gente vai trabalhar para que isso aconteça dentro da realidade, né? Quais são os pontos chaves que vai acontecer nesse curso que a gente vai trabalhar? Vai muito além do dia a dia operacional. A gente vai buscar que as lavanderias cresçam de forma sustentável. Envolve tomadas de decisão, ou seja, depende muito de vocês, mas precisa ser baseado em dados e análise e objetivos claros. Eu gosto muito da gestão estratégica porque a gente vai tentar transformar tudo em número. E o número, normalmente, ele não mente, né? 1 mais 1 é 2. Mas a percepção, ela acaba atrapalhando a gente nas tomadas de decisão. Todo mundo aqui que empreende sabe disso, né? Então, assim, a gente tem essa dificuldade com equipe, de transformar as metas em realidade, né? Porque a gente precisa trabalhar com números. E aí, mas eu não estou bem hoje. Mas podia ser assim. Por quê? Porque o número ele não vira nossa base. E todo demais, todo o envolto acaba atrapalhando a gente. E a estratégia é o quê? É a gente tentar transformar todos os nossos objetivos em números que nos ajude a alcançar o que precisa para a lavanderia. E isso aqui é muito legal, ó. Permite antecipar tendências, minimizar riscos e explorar novas oportunidades. É o que eu acredito que todo mundo aqui, como lavanderia, quer novas experiências. As lavanderias de autosserviço estão chegando com tudo, né? É uma novidade no mercado. Quem tem uma lavanderia doméstica está sofrendo com isso. Quem iniciou uma lavanderia de autosserviço vê que não é tão simples assim quanto parecia, né? E a gente vai estudar de tudo um pouco aqui nesse curso, tá bom? Agora eu vou falar para vocês quem sou eu. Espera aí, rapidinho, deixa eu tirar. Ficou melhor. Vamos lá. Meu nome é Tara, tá, gente? Tara Batista. Eu sou formada em engenharia de produção, tenho MBA em gestão, empreendedorismo e desenvolvimento de negócios pela PUC do Rio Grande do Sul e trabalho com lavanderia efetivamente há mais de 10 anos. Mas eu nasci dentro de uma, tá? A minha mãe, quando estava grávida de mim, inclusive, ela abriu uma lavanderia e essa lavanderia hoje virou uma lavanderia doméstica, industrial, em que a família trabalha junto. E em 2022, no pós-pandemia, todo mundo ali se reinventando, a gente abriu as soluções em lavanderias para ajudar com a engenharia de produção a trazer conhecimento para outras lavanderias. Como? Através de procedimentos operacionais padrões, trazendo, buscando desenvolver pessoas através de processos, e não ao contrário. A gente definir o que a gente quer para a nossa empresa de uma forma que seja sustentável e aplicável e trazer as pessoas para essas nossas metas, beleza? A gente vai trabalhar junto para alcançar os objetivos de vocês e transformar os desafios em oportunidades, tá certo? Então, o que a gente vai estudar nesse curso? Os fundamentos da gestão estratégica em lavanderias, o planejamento e gestão financeira, as gestão de operações e produtividade, experiência do cliente e fidelização, marketing e posicionamento no mercado
e a gente vai colocar o BSC em prática. As últimas 2 aulas, a gente vai falar do BSC, que é basicamente o planejamento estratégico em prática. Então, a gente vai tentar trabalhar isso juntos, com a experiência de todo mundo aqui de lavanderia, que eu acredito que vai ser fundamental para a gente ajudar um ao outro. E as mentorias vão ser voltadas para colocar esse planejamento em prática dentro da sua lavanderia junto comigo, para a gente ir ajustando os detalhes de forma totalmente personalizada à lavanderia de vocês. Tá certo até aqui, gente? Bom, hoje a gente vai falar sobre os fundamentos da gestão estratégica em lavanderias, tá certo? Por que que a gestão estratégica é importante para lavanderias? Por que, Sara, que você nos convenceu a vir para cá? Você falou, né? Agora cumpre sua palavra de convencer o porquê que a gente precisa estudar a gestão estratégica. Então, gente, a gestão estratégica ela é vital para que vocês se destaquem no mercado, otimizem operações, construam um negócio sólido, né? Quem aqui tem lavanderia há mais tempo sabe que não é simplesmente surgir uma ideia, amanhã surge outra, e assim a gente vai no chute para ver o que que dá certo. À medida que a gente vai tendo experiência, a gente vai vendo que a gestão estratégica eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, ele é real, é realmente o que eu quero, então eu vou buscar maneiras de alcançá-lo. A maneira que eu vou alcançá-lo precisa ser sustentável, ela precisa gerar lucro e ela precisa fazer sentido para toda a empresa. Alguns exemplos do que a gestão estratégica nos ajuda. A primeira é adaptação às mudanças de mercado. O setor de lavanderia, e o Jader comentou isso, né? Ele está em constante evolução. A gente não vive a mesma realidade de lavanderias de 20, 40 anos atrás, né? Então, assim, é um ramo consideravelmente novo, né, que vem evoluindo e se profissionalizando. E o mercado está exigindo isso, de você entrar numa lavanderia, você ter uma lavanderia que preste um bom serviço de atendimento, um bom serviço em questão de qualidade das peças, de controle das peças. Isso é fundamental para qualquer lavanderia. O cliente te leva uma roupa, ele quer que volte essa mesma roupa para ele, nem a mais nem a menos. Concordam comigo? Então, assim, devido às mudanças de hábitos de consumo, avanços tecnológicos e novas demandas, como, por exemplo, o aumento do delivery e a sustentabilidade, a gestão estratégica ela vai nos levar a quê? A gente conseguir entrar se adaptar a esse mercado. Então, se a minha lavanderia não tem delivery, eu preciso repensar essa necessidade. Por quê? Hoje virou um hábito. Quem é que não usa delivery para alguma coisa? É delivery para pedir uma água, um galão de água para beber, é para pedir um lanche, é algo do mercado. Enfim, para N soluções, hoje o delivery é uma ferramenta que ajuda, inclusive as lavanderias, certo? Tem a questão dos avanços tecnológicos que hoje a gente tem um ser humano viciado em rapidez, né? Eu quero tudo com um clique. Eu mando uma mensagem, eu quero a resposta completa para minha vida e tem que ser a resposta certa. Essa é a realidade do mundo que a gente vive hoje. Então a gente tem que estar buscando caminhar para acertar. Não quer dizer, gente, que eu preciso ter todas as respostas? Claro que não, mas eu preciso buscar ter o máximo de respostas possíveis. E uma outra vantagem da gestão estratégica é a diferenciação da concorrência, né? Ela ajuda a gente se explorar os diferenciais competitivos, atendimento personalizado, preços atrativos ou serviços inovadores. Um exemplo é os planos de assinatura mensal para os clientes. Isso tem sido frequente, principalmente com a chegada das lavanderias de autosserviço. Então, para quem tem lavanderia doméstica, é preciso ter essa diferenciação de ter pacotes, de ter um combo que seja algo que atraia esses clientes e faça parte também da realidade, e buscar o que me diferencia de outras lavanderias que vai atrair os meus clientes para cá, né? O Léo e o Jader
e também o Braulino, a Zoraima, que estão nesse ramo hospitalar, é a mesma coisa. O que que me diferencia? Eu sei que vocês têm aí, o Braulino não, porque não tem a concorrência assim na cidade dele, mas deve enfrentar uma concorrência muitas das vezes desleal, né? Então, como que se destaca nesse mercado? É através da qualidade, é através do comprometimento, é através do atendimento diferenciado, né? Nem tudo se trata de preço, se trata também do tipo de serviço que a gente presta. Uma outra vantagem é a otimização de recursos. A gestão estratégica, gente, permite gerenciar melhor o tempo, os equipamentos e os colaboradores, reduzindo custos e aumentando a produtividade. E uma forma, né, da gente utilizar isso é usar tecnologias para monitorar. O que que é? O que que entrou na lavanderia? O que que saiu? Eu estou hoje sabendo o que que a gente lavou, o que que a gente secou, o que que a gente passou? Que controle eu tenho da minha lavanderia hoje? Quantos quilos eu produzi? Isso é muito importante. E a gestão estratégica, ela traz isso para vocês. De uma forma, assim, gente, mais palpável, o que que vai acontecer no decorrer desse curso? A gente vai trazer todas essas teorias para a prática. Então, assim, como que eu posso gerenciar melhor a produtividade da minha lavanderia? No final desse curso, a gente vai criar alguns indicadores para o operacional de vocês, para a gente medir quanto que eu estou produzindo. Algumas lavanderias já vão ter esse resultado, então a gente vai conseguir já colocar metas para melhoria. Outras, a meta vai ser a gente conseguir mensurar quanto que eu tenho produzido por dia. Então, assim, ao final desse curso, a gente vai tentar colocar isso daqui na prática. Hoje, eu tenho a gestão de qualidade da minha lavanderia. Quantas vezes eu paro para olhar e analisar a qualidade dos serviços? Está bem lavado? Está bem amaciado? Está secando na temperatura certa? Está tendo desperdício da secadora? Tudo isso a gente vai estudar aqui juntos, tá certo? Outra coisa é aumento da satisfação do cliente. A gestão estratégica, ela traz para a gente essa necessidade de olhar para a percepção do cliente. Então, o que que meu cliente pensa da minha lavanderia? É claro, gente, que a gente vai considerar que a gente sempre tem um cliente pessimista, né? Que ele não é a maioria, ele é a minoria, mas ele impacta a gente como a maioria, né? Uma mensagem negativa de um cliente, ela impacta a gente mais do que 20 clientes que elogiaram, né? Porque a gente fica frustrado, não é esse o objetivo da minha empresa. Então, assim, mas estruturar a lavanderia na experiência do cliente. Qual experiência o cliente está tendo ao consumir a sua lavanderia? A gestão estratégica, ela vai buscar transformar essa experiência em lealdade, em recomendação boca a boca, que a gente sabe que apesar do marketing digital ser o melhor, hoje ter vários resultados, não existe nada mais confiável do que a recomendação boca a boca. Um amigo aí da Maria Madalena vai confiar no que ela der de referência, mais do que uma propaganda que apareceu no Instagram. Mesma coisa, o Jader, ele vai pegar uma referência de um amigo ao invés de pegar uma propaganda da televisão, né? Então, a recomendação boca a boca, ela é muito bacana. E um exemplo, assim, de que funciona para qualquer negócio é a questão de cashback para satisfação e fidelização de cliente. Então, se a sua lavanderia tem espaço para isso, o que que é o espaço para o cashback? O cashback é você dar um desconto só na próxima visita, né? Então, se você tem um cliente que você possa usar isso, é bacana. Então, assim, ele tem um desconto, mas ele não pode usar assim que ele saiu da lavanderia. Ele vai ter que consumir o seu serviço novamente para conseguir utilizar esse desconto, tá certo? E sustentabilidade e crescimento a longo prazo. A gestão estratégica, ela vai buscar que a sua lavanderia esteja preparada para crescer de forma sustentável, evitando que aconteçam erros que possa comprometer a viabilidade financeira de vocês.
certo? Um exemplo, reinvestir parte do lucro em melhoria e expansão de um negócio. Eu acredito que aqui todo mundo tem esse objetivo. Eu quero melhorar minha lavanderia, eu quero expandir, eu quero abrir em um outro lugar. Tudo isso é um objetivo da lavanderia. Eu quero abrir uma de autosserviço agora. Enfim, são pontos que a gente precisa ver a longo prazo, não é, eu vou retirar hoje da lavanderia e investir porque tem um dinheiro aqui. É tudo com pensamento, com estratégias voltadas para que seja sustentável esse crescimento. E aí a gente tem também a redução de riscos, que é com a estratégia, gente, a gente consegue acompanhar. E o que é esse acompanhamento? Eu posso acompanhar semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. Eu, particularmente, sugiro que o acompanhamento seja semanal da maioria dos indicadores. Por quê? Não quer dizer que eu vou ter o resultado semanalmente, mas semanalmente eu vou analisar se as minhas estratégias, se as minhas ações que eu tracei para conquistar o meu objetivo está dando certo ou não. Ao invés de eu coloco hoje uma meta, eu coloco uma ação e daqui a um mês eu vou voltar na minha empresa com a minha equipe para ver se deu certo ou não. E a equipe vai dizer para você que não deu certo. Ou seja, a sua expectativa após 30 dias vai cair rapidamente. Enquanto se em uma semana você voltou a conversar sobre o assunto, voltou a analisar o indicador que vocês almejam, dessa forma vocês conseguem ir ajustando. Ah, não funciona desse jeito? E se a gente tentar dessa forma? E qual que é a sua opinião para solucionar esses problemas que a gente está enfrentando? Tá certo? E tomada de decisão baseada em dados. Lembra que eu falei com vocês que é tentar trazer os indicadores tudo como número? Então, número de clientes, número de faturamento, número da capacidade operacional, o que que eu posso transformar dos meus objetivos em números? Então, é isso que eu vou conseguir realmente acompanhar. A gente vai no BSC ter uma demanda que é só de aprendizagem e crescimento. Essa daí que é a maior variável, porque os nossos objetivos vão ser reuniões, quantas reuniões eu consigo aplicar para capacitar meus funcionários, mas eu não consigo medir exatamente o desempenho desse funcionário, a não ser que eu faça avaliações continuamente. Então, inclusive, eu tenho modelos de avaliações para funcionários de lavanderia, em que vocês podem aplicar mensalmente e ver qual que é o desempenho do meu funcionário mensalmente ou trimestralmente. Eu estou investindo nele para ele se desenvolver, eu estou investindo nele para ele fazer cursos, se capacitar, fazendo reuniões, né? E dessa forma, eu não consigo, só no olhar, parece um funcionário muito animado, chega antes de todo mundo, está sempre feliz. Mas ele é produtivo para sua empresa? Ele gera relacionamento com seu cliente? Então, são pontos assim que a gente precisa mensurar, tá certo? A Natália comentou ali, verdade, vale mais do que qualquer propaganda, quando a gente falou, né, da recomendação boca a boca. E o Léo Caldeira falou, fazendo semanal possibilita ajustes mais rápidos. Exatamente. Estamos alinhados, Léo. Então, assim, é exatamente isso. A gente precisa ter tomado decisões baseadas em dados, mas precisa ter metas que a gente consiga acompanhar o mais perto possível. Tá certo? Agora a gente vai falar sobre missão, visão e valores. Por que que ela é importante, gente? Porque ela alinha a equipe e orienta as decisões estratégicas da empresa. A gente não pode criar estratégias, algum plano de ação que não esteja alinhado ao que a empresa busca. E aqui a missão, visão e valores, ela já dá um norte para vocês de qual que é o objetivo, né? E aí as estratégias a gente vai moldando de acordo com o que a empresa já iniciou, certo? A visão, missão e valores, elas são mais do que palavras bonitas. A missão, visão e valores, elas são ferramentas essenciais para alinhar a equipe, orientar as decisões e transmitir ao cliente o que a sua lavanderia representa. Deixei em negrito aqui, grifado, o que a sua lavanderia representa, certo? Devemos criar declarações claras e inspiradoras que definem a identidade da sua empresa. A missão é a razão da existência da sua lavanderia, representa o propósito da sua empresa.
Sem propósito, gente, é difícil a gente se direcionar, certo? Então, e a gente precisa ter essa base estruturada para dar sequência às nossas estratégias. Ah, eu quero crescer a minha lavanderia, mas o que é a minha lavanderia? Ah, eu quero conquistar 50% do mercado aqui da minha cidade. Mas qual que é o propósito da sua lavanderia? O que você pode propor para a sua cidade que vai realmente fazer diferença? Então, por isso é tão importante a missão. E aqui um exemplo é proporcionar roupas limpas e bem cuidadas, com excelência e agilidade. A visão é onde a sua lavanderia quer chegar no futuro. É um sonho ou um objetivo maior, certo? Então, assim, eu tenho minha lavanderia, eu sei a razão da existência dela, mas aonde eu quero chegar com ela, né? E aqui eu botei um exemplo, ser a lavanderia mais confiável e mais recomendada da região até 2030. Eu acho muito interessante a gente ser um diferencial no mercado, né? Mas não quer dizer que a gente precisa ser a única no mercado. Um exemplo assim genérico que todo mundo conhece é da Coca-Cola. Ela é a maior, todo mundo, mesmo fazendo muito mal, né? Todo mundo ama uma coquinha, mas ela vai ter sempre a concorrência aí, que não vai ser maior que ela. Então a concorrência, ela faz parte do mercado, ela é saudável, tá certo? Mas a gente deve ser o mais recomendado. Se hoje você falar, pensa num refrigerante, qual que é o primeiro que vocês pensam? Coca-Cola, um Guaraná, né? Uma Fanta, são os originais aí em todo o Brasil, tá certo? Bom, os valores, o que que são os valores? Os valores são os princípios que guiam a sua lavanderia. Qual que é a base que a sua lavanderia não negocia, os seus sócios, faz parte de vocês, é inegociável. Então, assim, o que que guia vocês também vai guiar a lavanderia de vocês, né? Por exemplo, qualidade, pontualidade, respeito ao cliente, sustentabilidade. Eu sou uma pessoa que gosto muito de pontualidade. Então, assim, para mim, eu preciso que tenha esse respeito. Por quê? E isso é errado, tá, gente? Porque para mim, psicologicamente, isso faz até mal. Se alguém atrasa comigo, eu tenho a impressão o quê? Que a pessoa acha que o tempo dela é mais importante que o meu. Porque eu me disponibilizo, está no horário, está lá com eles, é claro, por um motivo maior, é super compreensível. Mas, por exemplo, a gente aqui no Brasil é marcar um médico. Você vai no médico, o horário é 2 horas da tarde, você vai ser atendido 4. Por que que o horário do médico é mais importante que o meu? Por que que o tempo dele, ele não precisa, ele não fica 15 minutos me esperando, mas eu tenho que ficar 2 horas esperando ele. Isso não sendo particular, sendo público, o que for. Então, assim, o que que são os meus valores que fazem parte de mim, né? E o que que eu quero transmitir isso dentro da minha empresa? Então, a qualidade, ela é a base, né, gente? Ninguém vai montar uma lavanderia que a qualidade não seja um foco. Mas a pontualidade é, a melhoria contínua é, o que que faz parte de vocês que está dentro dos valores que a sua empresa representa. Agora, nós vamos falar sobre análise de mercado, identificando as oportunidades e as ameaças, certo? Bom, para prosperar no mercado competitivo, a gente precisa saber o ambiente que a nossa lavanderia está, né? É preciso que a gente identifique tendências, entender a concorrência e aproveitar as oportunidades enquanto se protege das ameaças externas. E aí, uma análise que é muito interessante é a SWOT, ou em português é a análise fofa, para uma breve análise. O que que é isso? As forças são o que que a sua lavanderia faz bem. E aí eu queria que cada um colocasse aí no chat para gente. O que que a sua lavanderia faz bem? Um exemplo é o atendimento personalizado. Alguém aí, o que que a lavanderia de vocês faz bem? A gente vai analisar o que que é uma força, o que que é uma fraqueza, o que que é uma oportunidade, que são situações externas, é fora. Dentro da sua lavanderia, o que que a sua lavanderia faz bem? A Aline Guimarães comentou ali, ó.
Atendimento personalizado e entrega com agilidade. Quem mais aí que tem algum comentário para gente? Tratamento e limpeza impecável. Muito bom. Mais alguém? E aí? Zoraima, Natália, Aline Medeiros, pronto atendimento, cuidado com as peças. Braulino, se vocês quiserem. Gente, fica à vontade, viu? Para comentar. Natália Ritter, qualidade, pontualidade. Muito bom. As forças, gente, é a gente analisar dentro da nossa lavanderia o que que vocês fazem que para vocês é um diferencial, tá? É o que vocês também se destacam da concorrência. Um exemplo aí, ó, a Zoraima comentou: atendimento, pontualidade e qualidade. Então, o próprio tópico que a gente vai falar agora, que também é analisando a nossa lavanderia de dentro, é importante a gente saber nossos pontos positivos, mas é também importante a gente saber nossas fraquezas. Qual que é a fraqueza da lavanderia de vocês? Quais são os pontos que precisam melhorar? Um exemplo que é muito comum hoje, é uma dificuldade nossa, é a baixa presença digital. Quanto da lavanderia de vocês está presente digitalmente, sempre colocando o delivery de vocês? Tem problema com pontualidade? Falem aí para mim quais são as fraquezas. Pode digitar aí no chat ou se quiser também falar, podem ficar à vontade. Eliane Luna comentou ali, ó, pontualidade. Beleza. Mais alguém? A nossa não tem fraqueza. Ó, temos sim, Maria Madalena. A lavanderia de vocês ainda não tem delivery. Não, mas isso aí não é uma fraqueza. Isso daí nós estamos trabalhando para que. A Natália Ritter ali colocou delivery e presença digital. A Aline Guimarães, baixa presença digital e a estrutura que ficou pequena. Certo? Gente, identificar fraquezas são os pontos fundamentais para uma gestão estratégica. Por quê? É através da gente ver que a gente tem um problema que a gente vai traçar e buscar que a nossa fraqueza vire uma força que nos ajude dentro da nossa lavanderia. Sempre vai existir fraquezas dentro da nossa empresa, tá? Seja questão de colaboradores, seja questão de controle, seja financeiro, seja operacional, algo sempre vai estar precisando de uma maior atenção que pode levar a nossa lavanderia a correr algum tipo de risco. E o nosso trabalho é reconhecer que existe essa fraqueza e que a gente precisa batalhar contra elas, certo? Bom, a Aline Medeiros comentou aqui, ó, hoje para mim é a própria gestão, não estou conseguindo acompanhar. Beleza. E um dos motivos de estar aqui nesse curso é a gente tentar melhorar a gestão, né, transformar nossa fraqueza numa força ou numa oportunidade. Tá certo? Bom, a Soraya comentou aqui, ó, dificuldade de mão de obra qualificada. Quem aqui não tem essa dificuldade, gente? Levanta a mão aí. Quem não tem essa dificuldade de mão de obra qualificada? O Jader aí e o Léo já dominaram isso daí? Toda a mão de obra de vocês é completamente qualificada? Tá. Jader, o seu microfone está desativado. A mão de obra aqui, pelo menos, se conseguir mão de obra, já está no lucro. Não, tá difícil. Não só no setor de lavanderia, eu acho que está geral. É geral. Conseguir mão de obra, ninguém quer trabalhar. Pois é. Então, eu acho que isso é geral, a questão de mão de obra, isso é em qualquer lugar aqui do país, tá? Agora, gente, vamos analisar as oportunidades, né? As oportunidades são situações externas, fora da nossa lavanderia. Um exemplo é o aumento de demanda por serviços de delivery. Quais oportunidades tem aí no mercado que vocês estão aproveitando ou deixando de aproveitar por causa de alguma das fraquezas? Quais são as oportunidades que tem aí? Né? Eu vou dar um exemplo, eu trabalho numa cidade
em que a hotelaria é muito forte e a gente acaba tendo um serviço de hotelaria natural. Então, verão vai ter serviço. Só que viver à base da sazonalidade é um risco e é horrível, né, gente? A gente tem que triplicar a nossa capacidade, reduzir. Então, assim, e existe aqui na minha cidade um mercado que é sobre pescaria. Eu estou em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Então, tem empresas que são fábricas por exemplo, de sardinha, de atum, e essas empresas elas utilizam o serviço de lavanderia para uniforme. Então é uma oportunidade que a minha cidade tem, as lavanderias aqui da cidade têm, de explorar esse mercado, porque ele não varia tanto com a sazonalidade. Deu para entender mais ou menos aí o que que é as oportunidades? Beneval comentou aqui, ó, organização e agilidade, com atendimento fora dos tradicionais, fazendo com que o cliente se sentisse que estão no local certo e desejado. Exatamente. Uma oportunidade, gente, por exemplo, aqui em Cabo Frio, Rio de Janeiro, é um bom atendimento. Rio de Janeiro tem essa fama, não sei se vocês já conhecem, que é de péssimo atendimento. Você chega num local e as pessoas parecem que não querem que você esteja lá, né? Diferente de São Paulo. São Paulo é referência no Brasil de atendimento. Você entra numa loja para comprar um sapato, você sai com o look completo, né? A Eliane comentou aqui, eu acho aqui que as pé direito alto, lavar estas cortinas que dão um bom retorno. Aline Medeiros, empresas contratadas pela prefeitura, uniformes. Eliane falou que aumentou bastante a questão de cortinas lá na cidade dela. Então, assim, é realmente isso, gente. Entender as oportunidades e explorar essas oportunidades. Vocês querem dar um exemplo, Jader ou Léo? No caso nosso aqui, a gente chega com oportunidade e esse crescimento da indústria farmacêutica recente aqui. É verdade. Está sendo falado que Montes Claros, em pouco tempo, vai ser o segundo polo farmacêutico do Brasil, vai estar atrás só de Anápolis. E vocês já estão lá na frente. Estamos tentando. Participando de uma licitação, a Eurofarma está construindo um monstro de uma fábrica aqui, e a gente já está lá agora participando de uma licitação para fornecer uniforme lá para eles. Ah, que maravilha. Vai dar certo. Sim. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre as ameaças. Quais são os riscos externos? As ameaças, gente, é o que a gente não tem controle. Por exemplo, se você mora numa cidade que as chuvas causam tragédias, não tem como vocês controlarem a questão de se a chuva vai descer ou não, né? Mas existem formas de vocês se prepararem, né? Para as ameaças externas que o ambiente me possui, como as ameaças também de esses reajustes absurdos, gás, energia, vocês como lavanderia aí, então, com certeza sentem isso na pele, né? Que tá uma loucura esses reajustes, né? A Natália comentou aqui, muitas empresas aqui na minha cidade sempre solicitam lavação de uniformes. Então, o uniforme realmente, gente, é um ramo assim que precisa ser explorado. Braulino comentou, na nossa região, o alvo de todos é ter a mineradora Vale na higienização de uniformes. Perfeito. E o que que vocês acham, gente, que é uma ameaça para vocês? Riscos externos, novos concorrentes com preços agressivos. Ah, o Léo já. No caso nosso, o que apresenta como oportunidade e ao mesmo tempo é ameaça. Uhum. A vinda dessas indústrias para cá está trazendo o olhar também de empresas grandes do setor. Aí, a Alsco, a Elis, eles estão todos rondando aqui já, gente. E o perigo é os preços baixos, né, gente? Sim. A vantagem nossa ainda é porque eles estão longe, né? A logística. Elis, por exemplo, a unidade próxima deles é Belo Horizonte, tá? 430, 450 quilômetros. A gente ainda tem essa vantagem, mas os preços deles realmente são bem agressivos. E aí, gente, e para vocês? Quais são as ameaças aí que vocês enfrentam e precisam se preparar para batalhar contra elas? Aqui na minha cidade, antes da pandemia, teve uma lavanderia que quebrou a maioria das lavanderias que prestavam serviço para hotelaria. Ela chegou com. Ela é aqui em Cabo Frio, né? Ela era de São Gonçalo, 100 quilômetros de distância, e com locação de enxoval. Só que a locação de enxoval, com a lavagem, saía mais barato do que a maioria das empresas aqui.
Ou seja, ela quebrou a maioria das empresas aqui, chegou a pandemia, passou a pandemia, quem quebrou foi ela, né? Porque não tem certas coisas, o preço não é algo que a gente deve entrar para competir dentro do mercado.